Seja muito bem-vindo a este momento sagrado. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há algo no céu que moveu seus passos, que guiou seus olhos e seu coração até esta oração. E o céu conhece cada detalhe da sua história, cada nome que você carrega no peito, cada necessidade que ainda não encontrou resposta, cada batalha que você trava em silêncio todos os dias. É por isso que estamos aqui agora juntos, diante dos santos arcanjos do Senhor, para consagrar esta família a uma proteção que nenhuma força deste mundo consegue romper. Consagrar é um ato de fé. É dizer ao céu: esta família pertence a Deus. É colocar cada membro, cada relacionamento, cada área da vida debaixo de uma autoridade que está acima de qualquer ameaça, acima de qualquer adversidade, acima de qualquer força que tente destruir o que foi construído com amor. É firmar um laço espiritual entre esta família e os príncipes celestiais que Deus constituiu como guardiões do seu povo. Antes de continuarmos, curta este vídeo e inscreva-se no canal Jornada da Fé. Se ainda não é inscrito, também considere se tornar membro para apoiar esta missão de oração diária. Faça isso agora, antes de seguir na oração. Para que nossa jornada da fé possa continuar, se desejar, você pode fazer sua contribuição clicando no comentário fixado. Qualquer oferta é de grande valia para seguirmos com essa obra de fé. Que os santos arcanjos abençoem a sua generosidade. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, guerreiro invencível, te invocamos neste momento com toda a confiança que a fé nos concede. Tu que foste escolhido por Deus para liderar os exércitos do céu, volta agora teu olhar para esta família que deseja se colocar sob tua proteção. Há batalhas que ela enfrenta que vão além das forças humanas. Há ameaças que não têm rosto nem forma, mas que se manifestam em forma de desgaste, de confusão, de medo constante e de instabilidade que não passa. Coloca tua espada de luz sobre esta família agora. Que tua presença seja o escudo que nenhuma flecha consegue atravessar. São Rafael Arcanjo, médico celeste, companheiro fiel dos que caminham por estradas difíceis, invocamos também a tua presença neste momento de consagração. Tu que conheces as feridas que o tempo deixou nesta família, as dores que ficaram sem tratamento, os corações que aprenderam a conviver com a dor porque não encontraram outro caminho, estende agora a tua mão restauradora sobre cada um. Que esta consagração seja também um ato de cura, que ao colocar esta família sob tua proteção, as feridas comecem a fechar, o equilíbrio comece a retornar e a paz que parecia distante se aproxime de forma concreta e real. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel das promessas de Deus, herald do céu que anuncia o impossível como realidade, unimos também tua voz a esta consagração. Tu que carregas as boas notícias do Pai para os filhos que esperam, anuncia agora sobre esta família que o tempo da proteção chegou, que o tempo da restauração chegou, que o tempo em que o céu age de maneira visível e poderosa sobre esta casa chegou. Inspira cada membro desta família a caminhar com mais coragem, a confiar com mais profundidade e a esperar com mais paciência as respostas que estão sendo preparadas. 3 arcanjos, uma única missão: guardar, curar e iluminar esta família que hoje se consagra a vós. Que este ato de fé seja registrado no céu, que a partir deste momento esta família carregue sobre si um selo espiritual de proteção que os inimigos visíveis e invisíveis reconheçam e respeitem. Que quem tentar fazer mal a esta família encontre pela frente a espada de São Miguel. Que quem tentar ferir os corações desta casa encontre a cura de São Rafael, desfazendo cada obra. Que quem tentar confundir e desviar os passos desta família encontre a luz de São Gabriel iluminando o caminho verdadeiro. Que cada filho desta família seja envolvido por esta consagração. Que cada criança, cada jovem, cada adulto e cada idoso que faz parte deste lar seja tocado pela proteção que está sendo invocada agora. Que nenhum membro fique de fora. Que nenhuma área da vida seja deixada sem cobertura. Que esta consagração seja completa, profunda e duradoura. Escreva com fé nos comentários:
Consagro minha família aos santos arcanjos. São Miguel Arcanjo. A consagração que começou a ser tecida no primeiro momento desta oração continua agora sendo fortalecida, fio por fio, palavra por palavra, fé por fé. Porque consagrar não é um ato único e isolado. É uma decisão que precisa ser renovada, aprofundada e firmada com convicção crescente. E é isso que fazemos agora. Firmamos novamente esta família debaixo da tua proteção, com mais determinação do que antes, com mais consciência do que estamos pedindo e com mais certeza de que o céu responde quando um coração clama com verdade. Há famílias que vivem expostas ao mal que circula livremente, às influências que entram pela porta, pelas telas, pelas conversas, pelos ambientes que frequentam. Há lares que não têm proteção espiritual, porque nunca ninguém os colocou debaixo de uma cobertura de fé. Há gerações inteiras que cresceram sem saber que podiam invocar o nome dos arcanjos sobre suas vidas e sobre suas casas. Esta família decide hoje ser diferente. Decide romper com essa exposição e se colocar deliberadamente, conscientemente e com fé firme debaixo da proteção que Deus disponibilizou através dos seus príncipes celestiais. São Miguel, que esta consagração construa ao redor desta família uma muralha espiritual que o mal não atravessa. Não uma muralha frágil, que cede diante da primeira pressão, mas uma muralha erguida com a autoridade do céu, sustentada pela tua espada e guardada pelos teus anjos. Que cada tentativa de invasão seja repelida antes mesmo de chegar perto. Que cada estratégia armada contra esta família seja desmantelada ainda no campo espiritual, antes de encontrar qualquer abertura no mundo visível. Protege especialmente as entradas desta família, as pessoas que entram neste lar, as informações que chegam, as influências que tentam se instalar. Há muito que se apresenta como bom, mas traz consigo sementes de destruição. Há relacionamentos que parecem inofensivos, mas que carregam intenções que não são puras. Há conteúdos que parecem neutros, mas que vão moldando o pensamento e o coração de forma lenta e silenciosa. Coloca teu discernimento sobre esta família, São Miguel, que saibam reconhecer o que edifica e o que destrói, que tenham coragem de afastar o que prejudica, mesmo quando parece agradável. São Rafael Arcanjo, que esta consagração alcance também as áreas mais íntimas desta família, os pensamentos que ninguém vê, as lutas que ninguém conhece, os medos que são carregados sem ser compartilhados. Há uma solidão interior que muitas pessoas vivem mesmo estando cercadas de gente, uma sensação de que ninguém realmente entende o peso que carregam. Que tua presença restauradora chegue exatamente nesses lugares. Que a consagração desta família ao teu cuidado traga alívio para essas cargas invisíveis. Que cada coração que estava sozinho na sua dor descubra que tem um companheiro celeste que caminha ao lado. Cura também os padrões que se repetem nesta família. Há comportamentos que passam de geração em geração como herança indesejada. Há formas de reagir, de se relacionar, de lidar com o sofrimento que foram aprendidas com quem veio antes e que agora se perpetuam causando os mesmos danos. Que esta consagração marque o fim desses ciclos, que a intercessão de São Rafael traga cura às raízes e que o que foi plantado com dor não precise mais ser colhido pelas próximas gerações. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre esta família consagrada que uma nova história está sendo escrita. Que o passado não tem poder para determinar o futuro quando uma família se coloca debaixo da proteção dos arcanjos. Que as marcas deixadas por tempos difíceis podem ser transformadas em testemunho de restauração. Que cada área que estava fechada pode ser aberta. Que cada sonho que havia sido enterrado pode ser resgatado. Inspira esta família a olhar para o futuro com olhos de fé e não com olhos de derrota. Que esta consagração seja sentida no cotidiano, não apenas nas horas de oração, mas nas conversas do dia a dia, nas decisões pequenas e grandes, nas reações diante das dificuldades, na forma como os membros desta família se tratam e se apoiam. Que a proteção dos arcanjos se manifeste em paz concreta, em harmonia real, em portas que se abrem
e em males que se afastam. Escreva com fé nos comentários: minha família está consagrada e protegida pelos arcanjos. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das promessas eternas, voltamos agora nosso clamor para ti com um coração que deseja ir mais fundo nesta consagração. Porque consagrar uma família aos arcanjos não é apenas um gesto espiritual bonito. É uma decisão que tem peso, que tem consequências reais, que move forças no mundo invisível e que produz frutos concretos no mundo visível. E uma das áreas onde esses frutos precisam aparecer com mais urgência é no futuro desta família, nos caminhos que ainda serão percorridos, nas decisões que ainda precisam ser tomadas, nas portas que ainda precisam ser abertas e naquelas que precisam ser definitivamente fechadas. Há famílias que vivem sem direção clara, que tomam decisões no escuro, que escolhem caminhos por pressão ou por impulso, que se encontram anos depois em lugares que nunca planejaram estar e sem saber muito bem como chegaram até ali. Esta família decide hoje caminhar de forma diferente. Decide colocar cada passo, cada escolha, cada projeto e cada sonho debaixo da iluminação que vem do céu. Decide invocar tua presença, São Gabriel, antes de cada decisão importante, sabendo que tua luz afasta a confusão e revela o caminho verdadeiro. Ilumina os planos desta família. Há projetos que estão sendo gestados em silêncio, sonhos que ainda não foram ditos em voz alta, porque o medo de falhar é maior do que a coragem de tentar. Anuncia sobre esses projetos e esses sonhos que o céu os conhece e que a proteção dos arcanjos pode ser invocada também sobre eles. Que os planos alinhados com a vontade de Deus encontrem vento favorável. Que os esforços honestos encontrem recompensa justa. Que a dedicação silenciosa desta família seja vista pelo céu e respondida no tempo certo. Protege também as decisões que precisam ser tomadas nos próximos dias. Há escolhas pendentes nesta família que carregam um peso considerável. Escolhas sobre trabalho, sobre relacionamentos, sobre onde morar, sobre como educar os filhos, sobre como administrar o que foi conquistado. Que nenhuma dessas decisões seja tomada sem a presença de São Gabriel iluminando o discernimento. Que a sabedoria seja maior do que a pressa, que a prudência seja maior do que a pressão externa, que cada passo seja dado com a certeza de que o céu aprova o caminho escolhido. São Miguel Arcanjo, une-te agora a esta consagração do futuro desta família, porque não basta iluminar o caminho se as forças que tentam bloquear a passagem não forem afastadas. Há obstáculos espirituais que se posicionam justamente nos momentos de maior avanço. Há resistências que aumentam quando uma família começa a se mover em direção ao que Deus preparou. Coloca tua espada diante de cada um desses obstáculos. Que nenhuma barreira invisível consiga segurar esta família no lugar onde está quando o céu a está chamando para avançar. Afasta também o espírito de conformismo que muitas vezes se instala de forma sorrateira. Há pessoas que desistiram de sonhar porque foram decepcionadas muitas vezes. Há famílias que aprenderam a aceitar menos do que merecem, porque nunca ninguém lhes disse que era possível pedir mais. Que esta consagração desperte em cada membro desta família um desejo renovado de buscar, de tentar, de confiar e de avançar. Que o conformismo ceda lugar à coragem e que a resignação ceda lugar à esperança ativa. São Rafael Arcanjo, cuida do interior de cada pessoa desta família enquanto o futuro vai sendo construído. Porque os sonhos mais bonitos naufragam quando as pessoas que os carregam não estão inteiras por dentro. Há corações que precisam ser fortalecidos para suportar o processo de construção sem desanimar no meio do caminho. Há mentes que precisam ser renovadas para enxergar possibilidades onde antes só havia limitação. Há almas que precisam ser restauradas para voltar a acreditar que o melhor ainda está por vir. Que a consagração desta família aos 3 arcanjos produza frutos que se estendam por gerações. Que os filhos e os netos desta família herdem não apenas o que foi conquistado materialmente, mas a fé, a proteção e o vínculo espiritual com os príncipes celestiais que foi firmado nesta oração. Que seja uma herança
que não se perde, que não se desgasta e que não pode ser roubada por nenhuma força deste mundo. Escreva com fé nos comentários. Consagro o futuro da minha família aos santos arcanjos. São Miguel Arcanjo, chegamos agora a um momento muito específico desta consagração. Até aqui falamos sobre proteção, sobre direção, sobre futuro. Mas há uma dimensão desta família que precisa ser colocada debaixo da tua espada com ainda mais urgência e determinação. O mundo espiritual que envolve este lar. As forças que operam nos bastidores da vida desta família, que agem nas sombras, que trabalham de forma silenciosa e paciente para desgastar, para enfraquecer, para abrir brechas onde antes havia solidez. É sobre isso que clamamos agora. É contra essas forças que invocamos tua autoridade com toda a fé que esta oração carrega. Há lares que convivem com uma opressão que ninguém consegue nomear. Uma sensação persistente de que algo está errado, de que a paz nunca dura tempo suficiente, de que os problemas se renovam antes mesmo que os anteriores sejam resolvidos. Há famílias que vivem num ciclo de dificuldades que parece não ter fim, onde uma porta se abre e outra fecha, onde uma conquista vem acompanhada de uma perda, onde a estabilidade nunca se instala de verdade. São Miguel, esta consagração é um ato de ruptura com esse padrão. É uma declaração de que esta família não aceita mais conviver com essa opressão e que invoca a tua autoridade para que ela seja desmantelada de vez. Repreende toda força que opera contra a paz e a estabilidade deste lar. Que toda presença espiritual contrária ao bem desta família seja agora expulsa pela tua autoridade. Que todo espírito de perturbação, de confusão, de divisão e de desgaste seja ordenado a se retirar e a não mais retornar. Que o ambiente deste lar seja purificado e preenchido com a presença luminosa dos arcanjos. Que o que antes era pesado se torne leve. Que o que antes era escuro se torne claro. Que o que antes era instável se torne firme. Quebra também, São Miguel, toda a corrente que prende esta família a padrões herdados de sofrimento. A dores que chegaram antes desta geração, que foram transmitidas sem que ninguém percebesse, que se instalaram como parte da identidade da família, quando na verdade são feridas antigas que nunca receberam tratamento. Que tua espada corte cada uma dessas correntes pela raiz. Que esta família seja livre para escrever uma história nova, sem o peso do que veio antes determinando o que vem depois. São Rafael Arcanjo, entra agora neste lar com tua presença curadora e varrendo cada espaço que a opressão tentou ocupar. Onde havia angústia, instala paz. Onde havia medo, instala confiança. Onde havia confusão, instala clareza. Onde havia cansaço acumulado, instala renovação. Que tua passagem por este lar seja sentida de forma concreta pelos que aqui vivem. Que acordem amanhã com uma leveza que não sabem explicar, mas que reconhecem como algo diferente. Como uma presença nova que trouxe consigo alívio verdadeiro. Intercede também pelas pessoas desta família que estão mais vulneráveis neste momento. Há quem esteja no limite das forças. Há quem esteja carregando um peso que já ultrapassou sua capacidade e que está curvado sob ele sem conseguir pedir ajuda. Toca essas pessoas com tua ternura, São Rafael. Que se sintam vistas pelo céu. Que saibam que sua fragilidade não passou despercebida e que a intercessão dos arcanjos está sendo direcionada especialmente para elas neste momento. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre esta família que o tempo da opressão chegou ao fim. Que a partir desta consagração, uma nova atmosfera se instala sobre este lar. Que as forças que foram repreendidas por São Miguel não encontrarão mais espaço para retornar, porque o terreno foi ocupado pela luz. Que as feridas que São Rafael começou a curar continuarão sendo tratadas nos dias que virão. Que cada membro desta família carregue consigo a certeza de que algo mudou, de que o céu se moveu e de que a proteção que foi invocada é real e permanente. Que esta família levante a cabeça, que olhe para o horizonte com outros olhos, que enfrente os próximos dias com a coragem de quem sabe que não caminha sozinho.
de quem sabe que 3 príncipes celestiais foram consagrados como guardiões deste lar e que essa proteção não tem prazo de validade, não se desgasta com o tempo e não pode ser revogada por nenhuma força deste mundo. Escreva com fé nos comentários: São Miguel quebra toda corrente sobre minha família. São Rafael Arcanjo, médico do corpo e da alma, guardião dos que caminham por estradas longas e difíceis, voltamos agora nosso clamor para ti com uma intenção muito precisa dentro desta consagração. Há algo que esta família precisa colocar debaixo da tua proteção, com toda a urgência e toda a fé que esta oração carrega. As pessoas. Não a família como conceito abstrato, não o lar como estrutura, mas cada pessoa de carne e osso que compõe esta família. Cada rosto, cada nome, cada história, cada coração que pulsa dentro deste lar e que carrega suas próprias batalhas, suas próprias fragilidades, seus próprios medos que a vida foi depositando ao longo dos anos. Há dentro desta família pessoas que estão sofrendo de formas que os outros ainda não perceberam. Há dores que são carregadas com tanto cuidado, com tanto esforço de não incomodar, que se tornaram invisíveis para quem está ao lado. Há lutas internas que não aparecem no rosto, que não vazam nas conversas, que ficam guardadas num lugar fundo do coração onde ninguém tem acesso. São Rafael, teu olhar alcança esses lugares. Tua presença enxerga o que está escondido. E é para esses lugares que pedimos que tua intercessão se dirija agora com toda a força da tua missão celeste. Toca cada pessoa desta família individualmente, não como grupo, não como coletivo, mas um a um com a atenção e o cuidado que cada um merece. Que tua presença restauradora chegue ao pai que carrega o peso do sustento e que muitas vezes não sabe mais como continuar. Que chegue à mãe que se dedicou tanto aos outros, que perdeu o contato com suas próprias necessidades. Que chegue ao filho que está crescendo num mundo confuso e que precisa de mais do que orientação humana para não se perder. Que chegue ao idoso desta família que enfrenta a passagem do tempo com coragem, mas que por dentro sente o peso da vulnerabilidade crescendo a cada dia. Cura as relações que foram feridas pela pressa da vida. Há vínculos dentro desta família que não foram rompidos, mas que estão fragilizados pelo simples descuido do cotidiano, pela falta de tempo, pela exaustão que impede conversas verdadeiras, pela rotina que consome os momentos que poderiam ser de conexão e os transforma em passagem apressada de uma obrigação para outra. Que tua intercessão traga de volta a qualidade dos vínculos. Que haja tempo para olhar nos olhos. Que haja disposição para ouvir de verdade. Que a pressa não seja mais poderosa do que o amor. São Miguel Arcanjo, protege cada pessoa desta família nas suas saídas e nas suas entradas, nos trajetos do dia a dia que parecem simples, mas que escondem riscos que os olhos humanos não conseguem ver. Nas estradas, nos transportes, nos ambientes de trabalho, nas escolas. Em todos os lugares onde os membros desta família circulam diariamente sem a consciência de que podem estar expostos. Coloca teus anjos como escolta permanente ao redor de cada um. Que onde quer que cada membro desta família esteja, a proteção celestial esteja também. Guarda também os pensamentos de cada pessoa, porque as batalhas mais perigosas nem sempre acontecem no mundo externo. Acontecem dentro da mente, nas horas de fraqueza, quando os pensamentos começam a construir cenários de derrota, quando o medo começa a parecer mais real do que a esperança, quando a dúvida começa a corroer a fé que havia sido construída com tanto esforço. Que tua espada, São Miguel, corte esses pensamentos antes que se tornem raízes. Que a mente de cada membro desta família seja guardada e mantida em paz. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada pessoa desta família uma palavra específica de encorajamento. Há quem esteja precisando ouvir que não está sozinho. Há quem esteja precisando de um sinal de que o céu ainda se importa com sua história. Há quem esteja à beira de desistir de algo importante e que precisa de uma confirmação de que vale a pena continuar. Sê esse mensageiro para cada um. Que cada membro desta família sinta, de alguma forma concreta, que o céu falou especificamente para ele nesta oração.
Que esta consagração das pessoas desta família aos 3 arcanjos seja um divisor de águas. Que antes e depois desta oração sejam períodos claramente diferentes na história de cada um. Que a proteção invocada hoje seja acolhida em forma de paz, de saúde, de direção e de graças que chegarão nos dias que virão. Escreva com fé nos comentários: São Rafael cobre cada membro da minha família com tua proteção. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo e São Gabriel Arcanjo, chegamos agora a um momento muito particular dentro desta consagração. Até aqui colocamos sob a proteção dos arcanjos o lar, o futuro, as correntes que precisavam ser quebradas e cada pessoa individualmente. Mas há uma dimensão desta família que ainda precisa ser entregue de forma deliberada e profunda: a fé, a vida espiritual. O vínculo desta família com Deus, que muitas vezes é a primeira coisa a ser atacada quando o inimigo quer desestabilizar um lar. Porque ele sabe que uma família que ora junta, que busca o céu junta, que confia em Deus junta, é uma família que não se dobra facilmente diante das tempestades. Há famílias onde a fé foi muito viva em algum momento e foi se apagando aos poucos. A rotina foi tomando o espaço da oração. O cansaço foi tomando o espaço da adoração. As decepções foram tomando o espaço da confiança. E um dia a família percebe que ainda tem o nome de Deus na boca, mas não tem mais a presença de Deus no centro da casa. Que esta oração seja o ponto de virada para essa família. Que esta consagração reacenda o que foi apagado e fortaleça o que foi enfraquecido. São Miguel, protege a fé desta família contra os ataques que vêm exatamente para destruí-la. Há um inimigo que sabe que, se conseguir apagar a fé, consegue apagar tudo o mais. Que consegue semear dúvidas sobre o amor de Deus quando as orações demoram a ser respondidas. Que consegue instalar ressentimento contra o céu quando a dor persiste. Que consegue convencer de que a fé é ingenuidade quando o mundo ao redor celebra o ceticismo. Coloca a tua espada entre esta família e cada um desses ataques. Que a fé seja guardada como o tesouro mais precioso que este lar possui. Intercede especialmente pelos membros desta família que estão distantes de Deus neste momento. Há alguém nesta família que se afastou, que parou de orar, que parou de buscar, que construiu dentro de si uma distância do céu que hoje parece intransponível. Talvez por mágoa, talvez por decepção, talvez por ter se deixado levar por caminhos que foram afastando a fé de forma gradual e quase imperceptível. São Miguel, toca esse coração. Que a dureza ceda, que a distância diminua, que algo nesta oração chegue até esse lugar fechado e abra uma fresta por onde a graça possa entrar. São Rafael Arcanjo, cura as feridas que a vida espiritual desta família carrega. Há decepções com Deus que nunca foram elaboradas, orações que pareceram não ser ouvidas e que deixaram marcas, momentos de sofrimento intenso em que o céu pareceu ausente e que abalaram a confiança de uma forma que nunca foi completamente restaurada. Não deixes essas feridas abertas, São Rafael. Que tua presença restauradora alcance também a dimensão espiritual desta família. Que a confiança em Deus seja reconstruída sobre bases mais sólidas do que antes. Que a fé que sai desta consagração seja mais madura, mais profunda e mais resistente do que a que entrou. Restaura também a oração dentro deste lar. Há casas onde a oração sumiu da rotina e ninguém sabe bem quando isso aconteceu. Onde os momentos de busca espiritual foram sendo substituídos por outras coisas que pareciam mais urgentes. Que esta consagração seja o começo de uma nova cultura de oração dentro desta família. Que haja momentos de busca coletiva. Que os filhos vejam os pais orando. Que os mais jovens aprendam desde cedo que o céu é acessível e que os arcanjos respondem quando são invocados com fé. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre esta família um reavivamento espiritual. Que o fogo da fé que estava baixo seja reavivado. Que o desejo de buscar a Deus retorne com força renovada. Que a oração volte a ser prioridade e não apenas recurso de emergência. Que esta família descubra na intimidade com o céu uma fonte de força que nenhuma circunstância consegue secar.
Inspira momentos de graça, de encontro real com Deus, de experiências espirituais que renovem a convicção de que o céu é real e de que os arcanjos estão presentes e ativos na vida de quem os invoca. Que a fé seja o alicerce sobre o qual toda esta consagração está sendo construída. Que ela seja cultivada, protegida e transmitida de geração em geração como a herança mais valiosa que esta família pode deixar. Escreva com fé nos comentários: São Miguel guarda e reaviva a fé da minha família. São Gabriel Arcanjo, mensageiro que carrega no coração as promessas que Deus ainda não terminou de cumprir, voltamos agora nossa voz para ti com uma necessidade que pulsa forte dentro desta consagração: as graças que ainda estão a caminho, as respostas que foram pedidas com lágrimas e que ainda não chegaram, os milagres que foram colocados diante do trono de Deus tantas vezes que os joelhos já guardam a memória de cada pedido. Há dentro desta família causas abertas no céu, processos que foram iniciados na oração e que estão sendo trabalhados no mundo espiritual de formas que os olhos humanos ainda não conseguem ver. E é sobre essas causas que clamamos agora com toda a confiança que esta consagração nos concede. Consagrar uma família aos arcanjos não é apenas pedir proteção contra o mal. É também declarar que esta família confia no tempo de Deus, que acredita que o céu trabalha mesmo quando o silêncio parece dizer o contrário. Que a ausência de resposta visível não significa a ausência de movimento invisível. E é exatamente nessa confiança que nos posicionamos agora diante de ti, São Gabriel, pedindo que tua voz anuncie sobre esta família que as promessas de Deus não caducam, que as orações sinceras não são esquecidas e que o que foi pedido com fé está sendo preparado com cuidado. Apresenta diante do trono celeste cada causa pendente desta família: o filho que ainda não retornou, a saúde que ainda não foi completamente restaurada, o emprego que ainda não chegou, a reconciliação que ainda parece impossível, a dívida que ainda pesa, o sonho que ainda não se realizou. Cada uma dessas causas tem um nome, tem um rosto, tem uma história que o céu conhece em detalhes. Leva essas causas, São Gabriel, com tua voz fiel e pura, e apresenta-as diante de Deus com a urgência que elas merecem. Anuncia sobre cada uma dessas situações que o milagre é possível. Não como consolo vazio, não como palavra bonita para aliviar a dor momentaneamente, mas como declaração fundamentada na certeza de que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Que esta família receba no coração essa certeza como âncora, que nos dias em que a espera pesar mais, essa certeza seja o que sustenta, que nos momentos em que a dúvida tentar se instalar, essa declaração seja o que afasta. São Miguel Arcanjo, entra agora como guerreiro nessas causas específicas, porque há graças que demoram não por falta de vontade de Deus, mas por causa de barreiras espirituais que estão no caminho. Há respostas que foram enviadas do céu, mas que encontraram resistência antes de chegarem. Há milagres que estão sendo bloqueados por forças que trabalham exatamente para que esta família não receba o que o céu preparou para ela. Tua espada, São Miguel, tem autoridade para cortar cada uma dessas barreiras, para abrir cada caminho bloqueado, para remover cada obstáculo que está atrasando a chegada das respostas. Luta por cada causa desta família com toda a força que tua missão celeste te confere. Que nenhuma barreira seja grande demais para a tua espada, que nenhum bloqueio seja resistente demais para a tua autoridade. Que o caminho entre o trono de Deus e a vida desta família seja aberto, e que as graças comecem a fluir de forma visível e concreta nos próximos dias. São Rafael Arcanjo, sustenta os corações enquanto as respostas chegam, porque a espera tem um peso específico que precisa de cuidado específico. Há uma exaustão que vem de esperar por muito tempo por algo que ainda não chegou. Uma erosão lenta da esperança que vai acontecendo quase sem que a pessoa perceba, até que um dia ela olha para dentro e descobre que a confiança que havia antes já não está mais tão inteira. Que tua presença restauradora
chegue a esses corações cansados de esperar. Que a esperança seja renovada, que a confiança seja reabastecida, que a fé seja fortalecida exatamente nas áreas onde ela foi mais duramente testada pela demora. Que esta família permaneça de joelhos até que as respostas cheguem. Que não desista na véspera do milagre. Que não abandone a oração no momento em que ela está prestes a produzir fruto. Que a perseverança seja mais forte do que o cansaço e que a certeza do amor de Deus seja mais poderosa do que qualquer circunstância que tente dizer o contrário. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel anuncia o milagre sobre a minha família. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo e São Gabriel Arcanjo, príncipes do céu, guardiões do povo de Deus, chegamos agora ao momento mais solene desta consagração. O momento em que tudo o que foi dito, pedido, declarado e entregue ao longo desta oração é selado com fé diante do trono celeste. Cada palavra que subiu até aqui não foi em vão. Cada invocação encontrou ouvidos atentos. Cada súplica foi recebida por mãos que não deixam cair o que lhes é confiado. E agora, neste momento final, esta família se levanta não com o peso de quem ainda está pedindo, mas com a leveza de quem já entregou e já confia. Consagrar é um ato que não termina quando a oração termina. É uma decisão que precisa ser vivida, que precisa ser renovada nos momentos de dificuldade, quando as circunstâncias tentam dizer que o céu não respondeu, que precisa ser lembrada nas manhãs pesadas, quando o dia começa com mais perguntas do que respostas, que precisa ser declarada nos momentos de medo, quando os problemas parecem maiores do que a proteção que foi invocada. É por isso que encerramos esta oração não apenas com palavras bonitas, mas com uma consagração definitiva, profunda e irrevogável desta família aos 3 arcanjos do Senhor. São Miguel Arcanjo, recebe agora esta família sob tua proteção de forma permanente. Não apenas por hoje, não apenas pelo tempo desta oração, mas de forma contínua e constante. Sela este lar com tua espada de luz. Que o selo que colocas sobre esta casa seja reconhecido em todo o mundo espiritual como marca de que este território pertence a Deus e está sob a guarda do príncipe das milícias celestes. Que nenhuma força ouse ultrapassar esse limite, que nenhum mal encontre brecha onde tua espada foi levantada. Que teus anjos permaneçam posicionados ao redor deste lar de dia e de noite, em todas as estações, em todos os momentos, sem jamais abandonar seu posto. Permanece como sentinela fiel sobre cada membro desta família, sobre os que saem cedo e voltam tarde, sobre os que carregam responsabilidades pesadas e que precisam de proteção redobrada nos ambientes que frequentam, sobre os que são mais vulneráveis e que precisam de anjos mais próximos para guardar cada passo. Que ninguém desta família caminhe sem escolta celeste. Que nenhum trajeto seja percorrido sem a proteção do guerreiro que jamais perdeu uma batalha. São Rafael Arcanjo, recebe também esta família sob teu cuidado restaurador de forma permanente. Continua a obra de cura que foi iniciada nesta oração. Há processos que começaram aqui e que vão se completar ao longo dos dias e das semanas que virão. Acompanha cada um desses processos com tua presença fiel. Que a saúde do corpo continue sendo fortalecida. Que as feridas emocionais continuem fechando. Que os relacionamentos que começaram a ser restaurados continuem crescendo em solidez e em amor. Que o equilíbrio que foi semeado nesta oração produza frutos cada vez mais visíveis no cotidiano desta família. Que tua presença seja sentida nos momentos de maior fragilidade. Quando o cansaço bater, que tua renovação chegue. Quando a dor aparecer, que teu alívio se manifeste. Quando a dúvida tentar se instalar, que tua paz seja maior. Que esta família aprenda a invocar teu nome nas horas difíceis, com a mesma naturalidade com que respira, sabendo que tua resposta não depende de mérito humano, mas da fidelidade da missão que Deus te confiou. São Gabriel Arcanjo, encerra esta consagração com tua voz de mensageiro. Anuncia sobre esta família que o céu a conhece pelo nome, que cada membro foi visto, ouvido e tocado ao longo desta oração. Que as causas entregues estão nas mãos certas
que as promessas de Deus sobre esta família são reais, são firmes e serão cumpridas no tempo perfeito. Anuncia que esta consagração foi recebida pelo trono celeste e que a proteção invocada está ativa a partir deste momento. Que esta família saia desta oração diferente de como entrou, com mais fé, com mais paz, com mais certeza de que não está sozinha. Que carregue consigo a consciência viva de que 3 arcanjos poderosos foram consagrados como guardiões deste lar e que essa proteção acompanhará cada membro desta família por todos os caminhos que ainda precisam ser percorridos. Se esta oração tocou seu coração, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal Jornada da Fé. Considere se tornar membro para apoiar esta missão de oração diária e compartilhe com alguém que está esperando por um milagre em sua vida. Se desejar apoiar ainda mais, você pode fazer sua contribuição clicando no comentário fixado. São Miguel defende esta família em todo combate. São Rafael restaura e cura cada área fragilizada. São Gabriel anuncia sempre esperança e ilumina cada passo. Que esta família permaneça para sempre, consagrada e protegida, sob a guarda poderosa dos santos arcanjos do Senhor.